Há um mistério em torno de restos mortais encontrados sob as tábuas do assoalho de uma casa no condado de North Harris. Sob a poeira e a decadência de uma antiga fazenda, segredos esperavam ser descobertos por um neto. O que começou como um projeto de reforma rotineiro rapidamente se transformou em uma jornada pelo passado, revelando um verdadeiro tesouro oculto. Ao remover o carpete e levantar as tábuas do piso, ele encontrou 2 potes cheios de moedas de prata. Mas esses não eram apenas objetos antigos, eram fragmentos de história cuidadosamente preservados por décadas, cada descoberta contando uma história de paixão, visão de futuro e uma profunda conexão com o passado. Dentro de um baú, livros e jornais de 1929 revelavam que a fazenda que ele estava prestes a vender guardava o legado de seus avós. Ao explorar o local, encontrou inúmeros objetos antigos que remontavam a uma época esquecida. Número 1. O tesouro esquecido sob o assoalho. Quando Paul entrou na antiga fazenda de seus avós pela primeira vez depois de anos, sentiu imediatamente o impacto do abandono. O ar estava denso, carregado com o cheiro de madeira apodrecida, poeira acumulada e a umidade que se infiltrava pelas frestas das paredes. Ele cobriu o nariz instintivamente, tentando bloquear o odor que parecia ter se impregnado em cada canto da casa. A luz do sol mal conseguia atravessar as janelas sujas, projetando sombras distorcidas sobre o interior deteriorado. Ao dar os primeiros passos pelo ambiente, Paul foi tomado por uma mistura de emoções. O chão rangia sob seus pés, ecoando em meio ao silêncio absoluto da casa. O cenário era desolador. Móveis quebrados espalhados aleatoriamente, cadeiras tombadas sobre si mesmas, uma estante sem portas com livros empoeirados e páginas amareladas. Teias de aranha se acumulavam nos cantos do teto, como se o tempo tivesse decidido congelar a casa em um estado de esquecimento. Essa casa, que um dia foi o centro da vida de sua família, agora parecia um monumento à decadência. Antes, havia sido um lugar de reuniões animadas, cheias de risadas e histórias compartilhadas entre gerações. Agora, era apenas um vestígio desse passado. Paul sentiu o peso da responsabilidade recaindo sobre seus ombros. O destino daquele lugar estava agora em suas mãos. Desde que seus avós faleceram, a casa ficou fechada, sem ninguém para cuidar dela. Seu pai, David, herdou a propriedade, mas nunca teve coragem de reformá-la. Para ele, a fazenda representava mais do que uma simples casa. Era um pedaço vivo de sua infância. Durante anos, ele falou sobre consertar o telhado, trocar o piso e restaurar os móveis, mas o tempo foi passando e esses planos nunca se concretizaram. Paul se lembrava de vê-lo prometer repetidas vezes que no mês seguinte começaria a trabalhar na casa. Ele falava sobre comprar madeira, tinta e ferramentas, mas os materiais nunca passaram da porta do celeiro. O mês seguinte nunca chegava e, pouco a pouco, a casa foi se tornando uma sombra do que já havia sido. A vizinhança também notou a mudança. O que antes era um ponto de encontro da comunidade foi sendo evitado por todos. Antigos amigos da família, que costumavam visitar a fazenda para festas e encontros, passaram a chamá-la de Casa Fantasma dos Mackenzie. Não porque acreditassem em espíritos, mas porque o lugar, outrora cheio de vida, havia se transformado em um espaço esquecido, um reflexo de tempos melhores que nunca retornariam. Mesmo com o passar dos anos, a casa nunca perdeu seu significado para David. Apesar da insistência de agentes imobiliários e construtoras que tentavam comprar o terreno, ele se recusava a vender. Para ele, abrir mão da casa seria como apagar uma parte fundamental de sua história e de sua identidade. Quando David faleceu, Paul se viu diante da mesma escolha que seu pai havia enfrentado: vender a propriedade ou tentar restaurá-la. Só que, diferente do pai, Paul não tinha um apego emocional tão profundo à fazenda. Para ele, a casa era mais um problema do que uma herança valiosa. Ele morava na cidade, tinha um emprego estável e sua vida estava longe daquela casa em ruínas. No entanto, algo o impedia de simplesmente vender o lugar e seguir em frente. O dilema era grande e a resposta parecia distante. A única certeza que Paul tinha era que, de alguma forma, precisava tomar uma decisão. Número 2. O início da reforma e uma reviravolta inesperada. Administrar sua própria vida já era um desafio, e a ideia de reformar uma casa inteira parecia completamente fora de questão. A propriedade estava em um estado tão precário que qualquer reparo exigiria um investimento gigantesco. Além disso,
A quantidade de objetos antigos que precisava ser organizada e removida tornava a tarefa ainda mais intimidadora. Paul adiou a decisão o máximo que pôde, tentando evitar lidar com o problema. Porém, um dia, a escolha foi tirada de suas mãos. Ele recebeu uma notificação do condado informando que a fazenda representava um risco estrutural. Se reformas não fossem feitas imediatamente, a casa seria demolida. Além disso, a seguradora informou que deixaria de cobrir uma propriedade vazia e abandonada. Diante dessa realidade, Paul percebeu que não podia mais adiar a decisão. Ele teria que encarar o problema de frente. Sem mais opções, ele arrumou suas coisas e fez a longa viagem até a fazenda. A estrada parecia interminável, e conforme se aproximava, sua mente se enchia de dúvidas. O que ele realmente faria com a casa? Seria possível reformá-la? Ou a melhor opção seria limpá-la e vendê-la rapidamente? Quando finalmente chegou à propriedade, percebeu que a situação era ainda pior do que lembrava. O mato ao redor havia crescido tanto que mal se podia ver a entrada. As cercas estavam caídas e os degraus da varanda eram um perigo iminente, prontos para ceder ao menor peso. Paul respirou fundo. Seu primeiro objetivo seria limpar tudo e avaliar as condições reais da casa. Ele decidiu começar pelo lado de fora, arrancando o mato alto e removendo as tábuas soltas da varanda. Depois de horas de trabalho, o terreno já parecia um pouco mais apresentável. No entanto, ao entrar na casa, percebeu que a tarefa seria ainda mais difícil do que imaginava. O interior estava em um estado deplorável. O papel de parede descascava em longas tiras, pendendo das paredes como pele ressecada. Teias de aranha cobriam os cantos dos cômodos, e móveis quebrados estavam espalhados pelo chão, alguns caídos sobre pilhas de caixas antigas. Paul sabia que precisava seguir um plano. Para não se sobrecarregar, decidiu lidar com um cômodo de cada vez. Começou pela sala de estar, onde separou os objetos em 3 pilhas. Coisas para guardar, para doar e para jogar fora. O trabalho foi cansativo e emocionalmente desgastante. A cada caixa aberta, ele se deparava com lembranças do passado. Fotos de família, cartas antigas, roupas guardadas há décadas. Durante a limpeza, ele encontrou algo inesperado. Ao mover um velho armário próximo à escada, percebeu que o carpete debaixo dele estava rasgado. Curioso, puxou a borda do tecido e sentiu algo metálico sob seus dedos. Abaixando-se para olhar melhor, viu uma alça de metal embutida no assoalho. Seu coração disparou. Aquela alça estava ali por um motivo. Alguém a havia escondido de propósito. Com um misto de curiosidade e apreensão, ele puxou a alça e sentiu um painel do piso se levantar. Debaixo do assoalho, um compartimento secreto estava escondido, esperando para ser descoberto. Paul engoliu em seco. Ele não fazia ideia do que poderia estar ali dentro, mas tinha certeza de que aquela descoberta mudaria tudo. Número 3. A descoberta do cofre escondido. Depois de dias mergulhado na difícil tarefa de limpar e organizar a fazenda, Paul começou a se dar conta da imensidão do desafio que enfrentava. A casa não precisava apenas de uma reforma superficial. Ela exigia um investimento muito maior do que ele estava preparado para arcar. A deterioração era tão avançada que os reparos necessários para tornar o local habitável novamente ultrapassavam qualquer orçamento razoável. O primeiro problema evidente era o telhado. Estava tão comprometido que apenas substituí-lo por completo custaria cerca de R$515 mil. Mas esse era apenas o começo. O sistema elétrico, que não havia sido modernizado em décadas, precisava de uma reformulação total, estimada em mais R$498 mil. Além disso, o encanamento estava corroído, a estrutura da casa apresentava fragilidades preocupantes e diversas melhorias essenciais precisavam ser feitas para que a fazenda voltasse a ter condições de moradia. Diante desses números assustadores, Paul começou a aceitar que não poderia arcar com tamanha despesa. Ele sentiu um aperto no peito ao considerar vender a casa, mas sabia que talvez não tivesse escolha. A ideia de restaurá-la parecia impossível, e quanto mais ele analisava os custos, mais clara ficava a necessidade de encontrar um comprador disposto a assumir a responsabilidade. Ainda assim, antes de colocar a fazenda à venda, Paul decidiu que precisava pelo menos deixá-la apresentável. Se conseguisse limpar os cômodos, descartar os itens inúteis e organizar melhor os objetos que restavam, talvez a casa parecesse mais atraente para um possível comprador. Ele retomou seu trabalho com determinação, tentando não pensar no peso da decisão que teria que tomar.
O primeiro passo foi cuidar da área externa. O mato ao redor da casa estava tão alto que quase encobria os degraus da entrada, tornando a fachada ainda mais assustadora. Armado com ferramentas de jardinagem, Paul passou um dia inteiro arrancando ervas daninhas, removendo galhos caídos e limpando a varanda, que estava coberta de sujeira e folhas secas. Os degraus estavam em péssimo estado, apodrecidos pelo tempo, e precisarão ser substituídos. Mas essa seria uma preocupação para depois. Com o exterior minimamente em ordem, Paul voltou sua atenção para o interior. Conforme avançava na limpeza, notou que a casa parecia uma cápsula do tempo, cheia de objetos deixados exatamente como seus avós os haviam deixado. O papel de parede descascado revelava camadas de tinta antigas e os móveis estavam cobertos por décadas de poeira. Em cada canto, havia caixas transbordando com pertences acumulados ao longo dos anos. Ele decidiu lidar com um cômodo de cada vez, começando pela sala de estar, separando os itens em 3 categorias: o que guardar, o que doar e o que jogar fora. Ele se viu imerso em uma jornada nostálgica, revivendo memórias a cada objeto encontrado. Mas, no meio desse processo, algo chamou sua atenção. Enquanto tentava mover um antigo armário perto da escada, percebeu que o carpete abaixo dele estava ligeiramente rasgado. Isso parecia estranho, já que o restante do carpete estava intacto. Curioso, ele se abaixou e puxou a borda solta. Foi então que viu algo inesperado, uma alça de metal embutida no chão. Seu coração disparou. Aquilo não era algo comum. A alça parecia parte de um compartimento secreto, escondido sob o assoalho por um motivo. Sem hesitar, ele agarrou a alça e puxou com força. Para sua surpresa, o piso se levantou, revelando um compartimento oculto que parecia ter sido mantido em segredo por décadas. Paul engoliu em seco. O que quer que estivesse ali dentro tinha sido escondido propositalmente. Com um misto de receio e expectativa, ele pegou uma lanterna e iluminou o espaço abaixo. A poeira dançava no ar enquanto ele tentava enxergar melhor o que havia encontrado. O que ele descobrisse ali poderia mudar completamente o que ele pensava sobre a casa e sobre a história de sua família. Número 4. O tesouro dentro do cofre. Sem conseguir abrir o cofre sozinho, Paul chamou um chaveiro chamado Kingsley, que confirmou que o mecanismo era um modelo profissional dos anos 30 ou 40. O tempo e a umidade haviam dificultado sua abertura, mas depois de várias tentativas, o cofre finalmente se abriu. O que estava dentro mudou tudo. Fotografias antigas, documentos importantes e objetos preservados com cuidado estavam armazenados ali. O mais impressionante era uma coleção de moedas raras e barras de prata, além de cédulas assinadas por Joseph W. Barr, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, por apenas 29 dias em 1968. Essas cédulas eram consideradas raras e tinham grande valor histórico. Número 5. O legado preservado. Além das moedas e barras de prata, Paul encontrou uma coleção de armas históricas, incluindo um revólver de 1865 usado na Guerra Civil Americana e um modelo Peacemaker de 1873. Cada peça vinha com notas detalhadas escritas pelo avô, explicando sua origem. Também havia joias e relógios de bolso que pertenciam a diferentes gerações da família. O valor histórico e sentimental desses objetos superava qualquer preço de mercado. Número 6. A decisão de preservar a fazenda. O achado transformou completamente a perspectiva de Paul sobre a fazenda. O que antes parecia um fardo agora era um patrimônio inestimável. Ele vendeu algumas peças para financiar a restauração da casa e doou outras para um museu. No entanto, a maior parte da coleção permaneceu na fazenda, agora transformada em um memorial familiar. A casa deixou de ser um peso e se tornou um símbolo da preservação da história. Hoje, a família se reúne regularmente para relembrar suas raízes e transmitir o legado para as futuras gerações. Às vezes, os maiores tesouros estão escondidos bem debaixo de nossos pés, esperando o momento certo para serem descobertos. Número 7. O impacto da descoberta na família. Após restaurar a fazenda, Paul percebeu que sua descoberta ia além do valor material. A coleção escondida por seus avós revelou um lado deles que ninguém conhecia completamente. O avô, um homem aparentemente comum, era um historiador cuidadoso que preservava pedaços do passado, não apenas para seu próprio prazer, mas para que futuras gerações pudessem entender e apreciar a história.
A decisão de manter a casa e preservar os itens transformou a relação de Paul com sua família. Seus primos, tios e irmãos, que antes pouco se interessavam pelo destino da fazenda, agora viam nela um elo com suas origens. A cada visita, novas histórias surgiam. Um tio lembrou-se de ver o avô manuseando algumas das moedas quando era criança, sem imaginar a grandiosidade da coleção. Outro parente contou como a avó sempre mencionava que havia segredos na casa, mas todos achavam que eram apenas histórias para entreter as crianças. A fazenda se tornou um ponto de encontro familiar, onde cada item do cofre despertava lembranças e histórias que haviam sido esquecidas com o tempo. Número 8. O reconhecimento histórico. O impacto da descoberta não se limitou à família. Especialistas em numismática, historiadores e colecionadores começaram a entrar em contato com Paul para analisar as peças. Algumas das moedas encontradas eram edições extremamente raras, valendo milhares de reais cada uma. A coleção de cédulas assinadas por Joseph W. Barr chamou a atenção de museus e instituições financeiras, que consideraram o achado um verdadeiro tesouro histórico. Além disso, a coleção de armas foi analisada por especialistas em história militar, que ajudaram Paul a catalogar cada peça e determinar sua procedência. Entre as descobertas mais notáveis estava um revólver que, segundo registros, pertencia a um antigo delegado do Velho Oeste. Esse detalhe acrescentou ainda mais valor histórico à coleção. Diante do interesse crescente, Paul decidiu organizar uma exposição temporária na própria fazenda. Com a ajuda de especialistas, montou um pequeno museu dentro da casa, exibindo os objetos mais valiosos junto com informações sobre sua origem e importância. O evento atraiu visitantes da cidade e arredores, que ficaram fascinados com o que havia sido descoberto sob o assoalho de uma casa aparentemente comum. Número 9. A preservação do legado. O sucesso da exposição fez Paul refletir sobre o futuro da fazenda. Ele percebeu que o verdadeiro valor da casa não estava no dinheiro que poderia ganhar vendendo-a, mas na história que ela representava. Com o apoio da família, decidiu transformar a fazenda em um espaço permanente de preservação histórica. Com o dinheiro arrecadado da venda de algumas peças menos significativas, ele investiu na restauração do telhado e da estrutura da casa, garantindo que o imóvel permaneceria de pé por muitos anos. O museu familiar foi ampliado e aberto ao público em datas específicas, permitindo que outras pessoas conhecessem a história da família e dos objetos encontrados. Além disso, Paul se comprometeu a continuar o trabalho dos avós, estudando e documentando cada peça restante da coleção. Ele criou um arquivo digital onde catalogava as moedas, cédulas e objetos, registrando suas histórias e valores históricos. O processo de pesquisa o levou a se conectar com historiadores e colecionadores do mundo todo, expandindo ainda mais seu conhecimento sobre a importância da preservação histórica. Número 10. A lição deixada pelo passado. O que começou como um simples projeto de reforma se transformou em uma jornada de descoberta e conexão com o passado. Paul, que inicialmente via a fazenda como um peso, passou a enxergá-la como um tesouro inestimável. Ele aprendeu que as maiores riquezas nem sempre são materiais, mas sim as histórias e memórias preservadas ao longo do tempo. A decisão de manter a fazenda e compartilhar sua história garantiu que o legado de seus avós não fosse esquecido. As futuras gerações da família agora têm um lugar para se reunir e aprender sobre seus antepassados, entendendo a importância de preservar a história. A jornada de Paul mostrou que às vezes os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais inesperados, esperando para serem descobertos. O passado tem uma forma única de se revelar para aqueles que estão dispostos a ouvir suas histórias e valorizar seu significado. Ao abrir aquele cofre, Paul não encontrou apenas objetos valiosos, mas uma herança inestimável que mudaria para sempre sua visão sobre sua família e seu próprio papel na preservação do legado que lhe foi deixado. Número 11. A coleção de moedas raras e barras de prata. Conforme Paul e seu primo Mark organizavam os objetos encontrados no cofre, ficou evidente que a coleção de moedas de seu avô era muito mais extensa do que ele imaginava. 3 grandes caixas estavam cheias de moedas raras, algumas datadas do século XIX. Havia moedas de níquel búfalo, dólares de prata da década de 1880, além de edições limitadas que poucos colecionadores possuíam. Entre os achados mais impressionantes estavam moedas com erros de cunhagem, como um centavo de 1955,
com um efeito de dupla impressão, conhecido como double die. Esse tipo de erro tornava a moeda extremamente rara e valiosa. Além disso, algumas moedas de prata estavam perfeitamente preservadas, mantendo um brilho que indicava o cuidado meticuloso com que haviam sido guardadas. Outro achado inesperado foram as barras de prata, empilhadas cuidadosamente dentro do cofre. Cada uma delas trazia marcações detalhadas de pureza e data de aquisição. Algumas haviam sido adquiridas na década de 1930, um período de grande instabilidade econômica durante a Grande Depressão. Poe começou a perceber que seu avô não era apenas um colecionador, mas alguém que entendia o valor da preservação financeira em tempos difíceis. Número 12. O segundo cofre escondido. Enquanto Poe analisava o conteúdo do cofre sob o assoalho, Mark, explorando a casa, fez uma nova descoberta. Ao tentar mover uma antiga mesa de café no escritório, ele percebeu que o móvel era mais pesado do que deveria ser. Ao examinar melhor, encontrou um compartimento secreto embutido na estrutura. Dentro desse segundo cofre, havia uma coleção de pistolas históricas, cada uma envolta em tecido encerado para proteção contra o tempo. Entre as armas estava um revólver Colt de 1865, usado por soldados que retornaram da Guerra Civil Americana. Outra peça importante era um modelo Peacemaker de 1873, o mesmo tipo utilizado por xerifes no Velho Oeste. Uma pistola semiautomática de 1911, utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, também estava entre os achados. A maior surpresa, no entanto, veio de um lote de notas de dinheiro encontradas sob as pistolas. Todas traziam a assinatura de Joseph W. Barr, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Como ele ocupou o cargo por apenas 29 dias, as notas assinadas por ele se tornaram itens extremamente raros para colecionadores. A coleção de Poe incluía cédulas de 1, 5, 10 e 20 reais, todas bem preservadas. No final, o que começou como um simples projeto de reforma se transformou em uma jornada de autodescoberta e valorização da história. Poe não apenas encontrou um tesouro, mas também resgatou o legado de sua família, garantindo que as gerações futuras pudessem conhecer e apreciar a rica história que estava, o tempo todo, bem debaixo de seus pés. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!